Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Os irmãos que têm a sua Bíblia, vamos abri-la no Evangelho de João, capítulo 14. A partir do versículo 15. Vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. Que diz assim: E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Se vós me amais, obedecereis os meus mandamentos. 16. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. E a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. O último versículo agora, 26. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Os irmãos podem tomar o seu assento. Eu quero continuar falando, nessa oportunidade, sobre um assunto que é de suma importância para nós e indispensável para a nossa vida. Eu quero falar sobre o Espírito Santo mais um pouco aqui nessa noite. E eu faço a pergunta: quem o receberá? Quem receberá o Espírito Santo? E outra pergunta: e qual é a sua importância? Quem vai receber ou quem receberá? Quem está apto para recebê-lo? E qual é a importância do Espírito Santo operando em nossas vidas? Meus amados irmãos, o Senhor Jesus,
ele deixou esses ensinamentos maravilhosos para os seus discípulos e para a sua igreja. E nós podemos observar que no passado, Deus, ele usava os profetas, mas os profetas não tinham a oportunidade que nós temos hoje. Porque quando Deus ele tinha o objetivo de usar qualquer um dos profetas, o Espírito de Deus ele descia sobre aquele profeta, o enchia de graça, de poder e de sabedoria, e eles profetizavam em nome de Deus. E assim como eles terminavam de profetizar, o Espírito voltava para Deus. E nós hoje, nós temos e fomos agraciados por algo maravilhoso, por uma oportunidade tremenda e maravilhosa. Quem pode receber o Espírito Santo? Quem o receberá? Jesus ele disse pelo menos 3 vezes aqui nesse capítulo, ele diz, quem obedece a minha palavra. Amém? Quem vai receber o Espírito Santo? Aquele que vive no mundo, aquele que não acredita, não crer na palavra de Deus, ele não vai conhecer, ele não vai receber, porque ele não crê. E pelo fato de não crer, ele também não recebe e nem conhece o Espírito Santo. Jesus ele disse, aquele que tem, olha só, presta atenção na forma que Jesus ele disse, aquele que tem os meus mandamentos, tem como? Na sua mente, guardada no seu coração. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então o Espírito Santo, ele vai vir sobre aqueles que creem na palavra de Deus. Creem na palavra de Deus. Obedecem à palavra de Deus. Como que a sua fé pode ser provada com relação se você é um cristão verdadeiro? É no requisito da obediência. Quando você ouve a palavra de Deus e as pratica, então caracteriza-se que você crê em Deus. E o Espírito de Deus está em você. Mas pastor, eu fui na igreja, sabe, eu recebi, eu senti a presença de Deus, eu fiquei todo arrepiado. Amém. Glória a Deus. Isso é muito bom. Mas se você saiu daqui, somente sentiu os arrepios, a presença e a glória de Deus, mas você voltou a viver a mesma vida que você vivia antes, então você só sentiu emoção. Mas você ainda não foi transformado pelo poder do Espírito Santo. Então temos que passar por uma transformação, uma nova natureza. A nova natureza que é dada e é fornecida através da presença do Espírito Santo. Amém? Quem está me entendendo aqui nessa noite? O Senhor Jesus, ele disse, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco. Irmãos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, porque o Espírito Santo ele não vai estar com você apenas em um momento, em alguns momentos da sua vida. O Espírito Santo ele quer fazer parte da sua vida. Quem é o Espírito Santo, pastor? É Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Amém? Ele vai ficar conosco para sempre. A igreja do Senhor será arrebatada um dia. E Ele vai conosco também. Amém? O Espírito Santo ele vai conosco. E nós vamos falar sobre quais são as importâncias de nós recebermos o Espírito de Deus habitando permanentemente na nossa vida. Amém? Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um versículo que está na palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 11. Eu vou ler para vocês. No versículo 2, olha só o que o profeta ele disse. O Espírito de Yahvé
o Senhor, repousará sobre ele. Sobre ele quem? Jesus. Amém? O Espírito que dá sabedoria. Amém? Fala comigo, sabedoria. Aqui eu vejo as sete o número de Deus, né? As 7 características do Espírito Santo. Ó, o Senhor repousará sobre ele o Espírito da sabedoria, entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Olha só. Vamos falar um pouco sobre cada um desses. Qual a importância de você receber o Espírito Santo na sua vida? É mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. A pessoa que, sem o Espírito Santo, ele tem nome que é vivo, mas ainda está morto. Ele pode estar sobrevivendo, mas vida somente ele terá a partir do momento quando o Espírito Santo nele fazer morada. Amém? O Senhor disse que o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria. Salomão disse que a sabedoria é a coisa mais importante que nós devemos buscar. Amém, pessoal? E o Senhor disse também, entendimento ou inteligência. Amém? Então, qual é a diferença dessas duas palavras, inteligência e sabedoria? Irmãos, há pessoas que têm muita inteligência. Deus deu a inteligência natural. E há pessoas que são tão inteligentes que quando cai no buraco, ele não fica muito tempo lá, ele cria um meio, um método e sai de lá rapidamente. Amém? Ele articula, ele tem a inteligência, ele sai de lá. E a sabedoria? A sabedoria nunca te levará a cair no buraco. Essa é a diferença. Conhecimento é você saber que um tomate é fruta. Sabedoria é você saber que não deve colocar tomate numa salada de frutas. Amém, pessoal? Então, nós podemos observar que a sabedoria consiste na melhor das nossas escolhas, quando nós estamos diante do Espírito Santo de Deus. Quando nós precisamos de tomar uma decisão, quando nós estamos diante de certas situações na vida, o Espírito Santo ele vai te dar sabedoria para você ter o entendimento e saber dar o passo certo na hora certa. Salomão, ele estava sentindo o peso da responsabilidade de assumir um trono, onde que o maior rei da história de Israel estava deixando, que era o seu pai Davi. E a Bíblia diz que ele chamou os seus sacerdotes e ele começou a sacrificar, porque ele queria ouvir a voz de Deus. Então ele começou a sacrificar animais no monte. E a Bíblia diz que ele matou 1000 animais, sacrificou 1000 animais. Foi um banho de sangue. E ele foi descansar enquanto os sacerdotes estavam realizando os sacrifícios. Mas durante a noite ele teve um sonho. E o Senhor apareceu para ele no sonho e disse para ele assim: Salomão, o que você quer que eu faça por você? O Senhor disse para ele: o que você quer que eu faça por você? Deus, ele deu para ele um cheque em branco. Deus deu para ele um cheque em branco dizendo o seguinte: coloca o valor, pede o que você quiser que eu te dou. Deus não colocou limites para ele. Ele falou assim: o que você quer que eu faça para você? É só falar que eu te dou. Foi forte. Foi muito forte. Aí Salomão, ao invés de pedir dinheiro, pedir bênção na vida familiar, ao invés de pedir sucesso na vida empresarial, ao invés de pedir qualquer coisa que pudesse se beneficiar a ele com exclusividade, ele falou: Senhor, eu preciso de sabedoria. 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 E Deus, ele disse: porque você fizeste um bom
uma boa escolha, eu vou te dar tudo o que você não pediu. Pois bem, o tempo passou. Agora eu tenho sabedoria, mas como que eu sei, como que eu vou saber que eu tenho sabedoria? Como que eu vou saber quando Deus vai me usar para me ter sabedoria diante de situações adversas? E não demorou muito tempo. E a Bíblia diz que houve um problemão para ele resolver no palácio. Por quê? Porque havia na cidade, havia mais, mas a Bíblia conta sobre a história de duas mulheres prostitutas. E ambas tinham filhos, recém-nascidos. E ambas dormiam juntas. Mas durante a noite, uma delas, talvez amamentando, sufocou a criança, uma morreu. E durante a noite, observando que a criança tinha morrido, rapidamente ela pegou aquela criança morta, colocou do lado da outra amiga dela, tirou a criança viva e colocou do lado da dela. Quando amanheceu o dia, aqui estava com a criança morta, peraí, esse aqui não é meu filho não. Que não é seu filho, é seu filho, sim. Não, esse filho não é meu, eu conheço. Não, esse filho não é meu. Não, o filho morto é seu. Não, o filho vivo é meu. E aquela confusão. Irmãos, estão falando de uma história que ocorreu há 3.500 anos atrás. Não tinha DNA. Não tinha testemunha. Amém, pessoal? É as duas. Chegaram diante de Salomão e contou a história. Ó, o problema é o seguinte, a nossa criança morreu, ela trocou a criança. Trocou nada, ela está mentindo. Ela está querendo pegar o meu filho. E aquela confusão, Salomão, o que ele vai fazer? O Espírito do Senhor estava sobre ele. E Salomão falou assim, vamos fazer o seguinte? Chamou um soldado dele, me dá uma espada aí. Pegou uma espada, me dá um menininho aí. Pegou o molequinho pelas perninhas, eu vou colocar em cima dessa mesa aqui, eu vou resolver o problema. Você está falando que é seu, você também? Aí a que não era a mãe da criança falou assim, tudo bem, se for para fazer isso, nem é meu nem dela. Salomão falou, eu vou partir no meio. A que não era a mãe da criança falou assim, então não é eu nem ela então. Mas a verdadeira mãe da criança diz assim, se for para fazer isso, majestade, então eu prefiro que meu filho fique com ela mesmo. Salomão, naquela mesma hora, ele teve discernimento. Você é a verdadeira mãe da criança. Sabedoria. Sabedoria consiste na escolha dos melhores meios para garantir os melhores fins. Então aqui, quando você recebe o Espírito Santo ele vai te cingir, ele vai te cobrir com a sabedoria. Amém, pessoal? Ele vai te dar essa capacitação. Ele vai te dar sabedoria. É como disse, uma pessoa inteligente, ele quebra 20 vezes e levanta. Amém? Eu já li muito sobre muitos assuntos, principalmente na área empresarial. Eu já vi testemunho de empresários que abriram empresas 20, 25 vezes e quebraram. Até nas 26ª, uma coisa dá certo. Não, a camarada tem aquela desenvoltura, aquela inteligência de não se apostatar, não se acochambrar, não se acostumar com a derrota e sempre se reinventar, buscando novos horizontes. Então, isso é da natureza que Deus dá. Amém? Então, muitas pessoas, recebendo a inteligência, ele cai no buraco e levanta, mas aquele que recebe a sabedoria de Deus, ele foge do buraco. Amém? Porque Deus, ele capacita essa pessoa. Quem está me entendendo? Então aqui, o Senhor lhe disse aqui, você recebe o espírito da sabedoria, o espírito da inteligência, você recebe o espírito de conselho. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, pode não ter ninguém ao seu favor. E muitas das vezes, quando nós enfrentamos problemas da vida, nós buscamos um escape, uma palavra amiga, um ombro amigo, uma palavra confortadora. E muitas das vezes nós não encontramos. Amém? Nós buscamos um conselho e muitas das vezes o conselho que nós recebemos não é aquilo que nós estamos buscando.
E o conselho não traz um conforto satisfatório mediante a situação pela qual estamos vivendo. Mas quando o Espírito Santo está atuando na sua vida, ele vai trazer para você o melhor conselho. Amém? Ele é o melhor conselheiro. Ele é o melhor conselheiro. Amém? O Espírito Santo, ele vai te capacitar, te dando sabedoria, te dando inteligência. Amém? Inteligência, capacidade de se reinventar. Amém? Tem pessoas que muitas das vezes deram errado e acabam desanimando na vida, mas Deus vai te capacitar de você se levantar de novo e tomar posse de novos horizontes. Amém? Outro, quarto, olha só, poder. Fala por favor, poder. Irmãos, que maravilhoso é, hein? O Espírito Santo, quando ele repousa sobre você, você será revestido com o poder do Espírito Santo. Amém? Poder do alto. Poder do alto. Então nós sabemos que pela palavra do Senhor, nós estamos aqui neste mundo, você acreditando, não entendendo perfeitamente o que eu estou dizendo ou não, mas eu quero te dizer uma coisa, nós estamos inseridos numa grande guerra, uma grande batalha, e o diabo quer a tua alma. E você tem um opositor. E ele tem 3 características pelas quais Jesus ele revela. O diabo não veio para fazer outra coisa a não ser matar, roubar e destruir. Ou seja, você tem um inimigo que é invisível. Ele tem o poder da invisibilidade. Ele é um ser poderoso. É um ser inteligentíssimo. Tem uma capacidade, uma desenvoltura incrível, dada por Deus. Como que você vai enfrentar um ser desse, completamente sem poder, desprovido? Como? É impossível. É impossível. Completamente impossível. Amém? Não tem um ser humano que passou por esta terra, exceto o nosso Mestre Jesus, que não foi enganado por ele. Me mostre um. Não tem. Ele enganou Daniel, ele enganou Abraão, ele enganou Jó, ele enganou todos os homens. Derrubou homens segundo o coração de Deus, fazendo loucuras. Então como que nós podemos nos resguardar e nos mantermos de pé diante de tantas oposições espirituais no campo espiritual? Recebendo poder do Espírito Santo. Amém? Pastor, se eu receber o poder do Espírito Santo, eu vou ter o poder da invisibilidade? Eu não digo isso, mas Deus vai te dar o discernimento de espírito. Deus vai te dar o dom da sensibilidade. Amém? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, quando chega perto de alguém que é de Deus, o Espírito testifica. Vocês estão me entendendo? O Espírito que está nele testifica com você, se aquele indivíduo é de Deus. Quando você chega perto de uma pessoa negativa, você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa do bem, você é uma pessoa iluminada, você é uma pessoa da paz. Mas quando você chega perto de uma pessoa que é uma pessoa treva pura, você sente ou não sente o peso? Sente. Tem certas casas que você entra, que nós entramos, você sente o peso da negatividade, sabe? Do peso espiritual, pessoa carregada, pessoa negativa, pessoa com o coração cheio de ódio, um coração cheio de amargura, um coração cheio de revolta. Amém? Então tudo isso é sentido, é perceptível, até mesmo para aqueles que não têm o Espírito Santo como nós temos. Amém? É sentido. Mas quando você recebe o Espírito Santo, você recebe poder espiritual. Amém? Poder espiritual. Quem quer receber poder espiritual? Sabe para que serve o poder espiritual? Tem pessoas que são cheias, tem crentes ainda cheios de superstições. Não, tem que ter uma ferradura atrás da minha porta, ou lá na minha fazenda, eu tenho que usar um pé de coelho, eu tenho que, quando eu vejo aquela pessoa, sabe, eu tenho que cruzar o meu dedo, fazer uma figa no dedo, sabe, eu tenho que me precaver, colocar uma planta lá, comigo ninguém pode, uma guiné, eu tenho que me proteger. Meu amado,
quando o sangue de Jesus estiver em você, quando o sangue de Jesus estiver na sua vida, quando o Espírito Santo estiver em você, você está completamente imunizado. Você está imunizado. Você vai estar completamente imunizada de tudo isso. A Bíblia diz que contra Jacó não é encantamento. Contra Jacó não é encantamento. Pode tentar me amaldiçoar. Me amaldiçoa. Pega a minha roupa, pega um pedaço do meu cabelo, leva num centro de Quimbanda, o inferno que seja. Faz lá alguma coisa contra mim. Se vai pegar, não é porque eu sou melhor do que você, somos iguais. Mas só que quem está dentro de mim é o Espírito de Deus. Amém, pessoal? Essa é a nossa fé. Poxa, se eu digo que eu creio num Deus tão grande, agora eu sou vítima de capeta, de demônio, de obra de bruxaria, de palavra de maldição. Que Deus é esse? Deus é o Deus de poder, é o Deus de grandeza, é o Deus de autoridade, é o Deus que desmartela todas as obras do inferno. Amém? Ah não, pastor, que fizeram um trabalho, que não sei o quê. Ah, pode fazer trabalho, meu irmão. Você vai gastar dinheiro, vai perder o seu tempo. Porque sobre a minha vida, sobre a vida daquele que crer, o Senhor Jesus, Ele protege. Amém? O Senhor Jesus, Ele protege. O poder do Espírito Santo nos dá essa capacitação. Amém? Ele nos dá essa capacitação. O poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam lá em Filipos. Havia uma médium, uma menina, uma moça, uma jovem médium, que revelava a vida das pessoas, e os grandes empresários da cidade de Filipos usavam aquela menina para poder fazer dela como se fosse um marketing na cidade, e muitas pessoas de várias partes do império iam lá para fazer as consultas de mediunidade. A Bíblia diz. E essa menina, que era possuída por demônios, quando ela via Paulo e Silas na rua, ela falava: ah, dê ouvido a eles, porque são homens de Deus. O diabo estava falando a verdade. O diabo estava falando a verdade na boca dela. São homens de Deus. Dê ouvido, hein? São homens de Deus. Só que o Paulo, ele tinha dentro dele o quê? O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o espírito de discernimento. É o espírito de discernimento. Não vem com lorota comigo para entregar revelação, sonho. Eu não acredito em qualquer coisa não, porque o Espírito Santo está aqui, meu irmão. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Vem com conversa fiada. Já desmascarei muitos falsos profetas. Não acredito em qualquer um. Tem muitos vasos, mas há vasos de honra. Amém? Então ali Paulo, ele olhou para ela e falou assim: demônio, sai dela. Na mesma hora, a menina ficou liberta. Eu fico imaginando as pessoas querendo fazer consulta. E aí, agora? Fala, e aí? Qual que é o segredo? Qual que é o meu futuro? Eu estou com um problema, revela aí. Eu não estou vendo mais nada. Porque aquele espírito de adivinhação tinha saído dela. E aí alguém falou assim, não, porque foi Paulo e Silas. Foi eles que estenderam a mão assim e falou alguma coisa com ela. E a partir daquele momento, nunca mais ela começou a falar nada. E ali desencadeou o quê? Uma perseguição sobre a vida de Paulo e Silas. Irmãos, quando o diabo pensa criar um estratagema, uma estratégia para poder acabar com você, Deus ele tem uma porta aberta lá na frente. Amém? Se o diabo pensa que ele vai parar você, Deus ele vai usar esses meios para que o nome dele venha a ser glorificado. Amém? Tudo é providência de Deus. A prisão de Paulo foi providência de Deus. Eles foram açoitados em praça pública, foram lançados na prisão, mas lá por volta da meia-noite eles começaram a cantar a Deus. Olha só o que o poder do Espírito Santo faz. Irmão, o poder do Espírito Santo, ele te dá graça, virtude, poder, entusiasmo, encorajamento, para você se manter firme, confiante, mesmo diante de todas as contrariedades. Ou seja, o Espírito Santo ele te capacita para você enfrentar qualquer tipo de problema. Quando você recebe o Espírito Santo, não significa que você se torna um super-homem, uma mulher maravilha espiritual. Não, você é um ser humano, poxa. Você é homem, nós somos homens. Mas
somos capacitados pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Pessoas sem o Espírito Santo poderiam até, poxa, eu estou aqui em Filipos pregando a palavra, expulsei o capeta da menina, agora que a gente recebe, é isso aí, ó, varada nas costas e prisão. Que é isso? Que Deus é esse? Não. O Espírito Santo dá entendimento, sabedoria e leva-nos a nós compreendermos os desígnios de Deus, mesmo não entendendo na sua completude, em partes. Vocês estão me entendendo? Aí, ele estava lá na prisão e começaram a cantar. Eu não sei que hino começaram a cantar lá, querido. Começaram a cantar os dois. Vamos cantar então. Você está animado? Tô. Mas as costas estão todas arrebentadas. Vamos cantar assim mesmo. E começaram a cantar. Começaram a cantar os dois. E a turma começou a ficar incomodada. Um monte de preso. Pô, esses caras perturbados. Apanharam o dia todo, agora vieram para a cadeia para poder perturbar a gente, não quer deixar a gente dormir. Eles começaram a cantar. Mas o louvor deles ultrapassou aquele telhado da prisão, aleluia, ultrapassou o espaço sideral, chegou diante do trono de Jeová, a ponto do Deus Todo-Poderoso proporcionar um grande terremoto e soltou a todos que estavam na prisão. E naquela mesma noite, a Bíblia diz que o carcereiro, ele vendo aquilo tudo, ele pensou, nossa, o que eles vão falar? Que eu participei dessa rebelião aqui. Ele falou, eu vou tentar me matar, porque a morte de soldado é triste. A morte de soldado, a morte de soldado romano é triste. Amém? É doída. Amém? Não é só decapitação, não. Então o camarada pensou, o quê? Eu vou cometer um suicídio aqui, vou pegar a espada, vou tirar minha própria vida. Aí Paulo viu aquilo e falou assim, opa, não faça mal em você não, meu amigo. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Está tudo tranquilo. Está tudo sob controle, ninguém fugiu. Está todo mundo aqui. Fica tranquilo, é Deus. É Deus que entrou nessa prisão e soltou todo mundo. Ele chegou e falou assim, mas São Paulo, o que eu faço para ser salvo? O que eu faço, São Paulo, para ser salvo? E Paulo falou assim, crerdes no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro morava no fundo da prisão. Aquele carcereiro morava no fundo da prisão. E a Bíblia diz que na mesma noite, olha só como que é a transformação, presta atenção. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele é transformado. Ele é transformado. Se era bruto, ele se torna mais calmo. Se era ignorante, ele se torna educado. Se era mentiroso, deixa de ser mentiroso. Se era um adúltero, deixa de ser adúltero. Ele muda. Aquele carrasco romano, ele estava acostumado a maltratar os soldados. E talvez a maltratar principalmente os próprios presos. Torturá-los. Amém, pessoal? Quem está me entendendo? Agora, ele recebe a palavra de Paulo. Daqui a pouco, ô São Paulo, senta aqui, ô São Silas, senta aqui, que eu vou pegar um pouco d'água e vou pegar um pano lá para poder limpar os seus vergões e passar algum antisséptico aqui para poder minimizar essa ferida que está nas suas costas. Hein? Olha o poder transformador. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele é transformado. E ali, após esse ato de conversão do carcereiro, a Bíblia diz que o carcereiro mais a sua família foram batizados nas águas na mesma noite, no tanque que tinha lá. Pronto. Olha que maravilha, transformação. Então, o Evangelho é poder de Deus. Quem está me entendendo aqui? Amém, pessoal? O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. Não tem nada nesta vida que deixa mais o diabo revoltado quando você ridicularizá-lo, dizia Martim Lutero. Eu li isso não tem muito tempo, um dos livros que eu tenho dele. Eu falei, nossa, eu vivi isso sem ter tido conhecimento que Martim Lutero falou há tantos anos. Né? Eu estava com a irmã Neuza no lugar, nós fomos fazer uma oração na casa de uma pessoa, lá no centro da cidade. Pois bem, cheguei eu e a irmã Neuza lá. A moça nos atendeu na porta. Ela olhou assim para nós dois, né, irmã Neuza? Falou assim, aqui deu o resto. Só vocês? Falou assim, a gente e os anjos.
Ó, o senhor não repara não, mas você não mandou a conta não. Já vieram aqui uns 4, 5 pastores, apanharam todo mundo. Falei, duvido que eu apanho. O quê? Nem no mundo apanhava, poxa. Vou apanhar de demônio? O que é isso? É ruim, hein? Eu falei, não, vamos lá. Cheguei lá, meu irmão. A irmã Neuza estava comigo lá. A dona chegou lá, calma, diplomática, educada, aquele apartamentão, cheio de grana, mas pobre espiritualmente. Na hora que eu li as escrituras, a mulher manifestou e começou a jogar tudo para o alto. Não coloquei nem a mão, falei assim, demônio, você é muito fraco. Na hora que eu falei essa frase, foi o Espírito que me tocou na hora. De onde que eu tirei isso? Você é muito fraco. Na mesma hora caiu no chão. Plá, caiu no chão com as forças quebradas. E foi liberto em questão de segundos. Segundos. Eu quero dizer para você que o Evangelho é poder de Deus. Irmãos, você acha que um cavalo seria domesticado se conhecesse a força que ele tem? Amém, pessoal? Você já viu um elefante, aqueles indianos com 1,5 metro? Aqueles indianos. Amém? Hein? Lá da Tailândia, pequenininhos, um homenzinho pequenininho, subindo em cima de um elefante de 6 toneladas. Se aqueles bichos soubessem a força que tem. Eu não sei se você está entendendo aonde que eu quero chegar. Se você soubesse o poder que você pode se apropriar, a força que você tem em Deus. Amém? Você nunca viraria chacota do diabo. Você nunca baixaria a cabeça para esse inimigo. Amém? Porque você tem que conhecer o poder de Deus. O poder de Deus. O poder de Deus. Então, o Espírito do Senhor é poder. É poder. Outro. Saber. Fala comigo, saber. Olha que maravilha. Amém? As 7 características do Espírito Santo, saber. Mas que saber aqui? Isso é conhecimento, irmão. Conhecimento natural, você adquire através do meio acadêmico, através de conhecimentos. Estou falando do saber espiritual. O apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando você é revestido pelo poder do Espírito Santo, você é revestido do poder de saber, de entender a palavra de Deus, de conhecer os mistérios do reino de Deus. Aquilo que era oculto para você se torna claro, real, assim como a luz do sol. Amém? O saber, ele faz parte da sua vida. Há muitos anos atrás, eu vi esse senhor, ele é meu cliente. Ele é delegado. Há muitos anos atrás, ele falou assim, Marcelo, eu sei que você é cristão, você entende a Bíblia? O cara é doutorado, mestrado, tem tudo, inteligentíssimo. Ele falou comigo, você entende a Bíblia? Eu falei assim, eu entendo. Eu entendo. Eu leio, eu consigo ler, não entendo. Eu falei assim, eu não consigo entender nada. Eu falei, irmão, o camarada fala 6 idiomas. Tem mestrado, doutorado. No meu coração glorifiquei Jesus. Não pela ignorância espiritual dele, mas por aquilo que a palavra de Deus me revela. Deus ocultou a sabedoria dos sábios e revelou os pequenininhos. Quem me deu essa capacidade de entender a palavra, de você ler e você entender? É a capacitação que é dada pelo Espírito Santo. Amém, pessoal? Outro, amor. Fala comigo, amor. Quando o Espírito Santo, ele se apropria de você e faz de você morar. Jesus disse, se você obedece a minha palavra, eu e o Pai e o Espírito faremos em você habitação. Olha que legal, gente. Amém? Agora, se o Espírito Santo está dentro de mim, então o Espírito do amor também está. Como que pode um cristão falar que ama Deus, se não consegue amar o próximo, que está vendo? Você nunca viu Deus? Pastor, é muito difícil. Eu não tenho dúvida que é difícil. Se é uma das coisas mais difíceis na vida, é o perdão, sem dúvida. Vocês concordam ou não? Hã?
É muito fácil para você julgar. Eu quero... Chega perto de uma mãe que teve uma filha abusada, esquartejada. Fala assim, olha para a cara do bandido e perdoa ele. É fácil, fala. Você vê isso aí, é documentário na internet, serial killer, essas coisas. Quem dá essa capacitação? Claro que não é nossa. Nós não temos essa capacidade. Amém, pessoal? Não temos. Deus, ele tem esse poder. Você vacila com ele toda hora. Nós somos vacilões. Pastor, você está muito jovial. Está usando uma linguagem meio jovial. Salmo 27. Davi disse, eu não vacilarei. Então, vacilar, vacilão. Amém, pessoal? Não estou tão ruim, não. Não estou fora da Bíblia, não. Então, a gente vacila muito. Sim ou não? A gente vacila, a gente erra, a gente tropeça, a gente erra. Se você não erra em palavras, você erra em pensamentos, atitudes, obras e etc. Erramos. E Deus, ele tem essa capacidade, quando você se arrepende do seu pecado, Deus, ele tem essa capacidade de olhar para você e não ver mais nada, meu amigo. Esquecer. Não me pergunta como ele faz isso, não faço a mínima ideia. Ele é Deus. Ele é Deus. Se o cidadão pisar na bola com você, te vacilar contigo, você não esquece, dependendo da situação, não esquece. Amém, pessoal? Não esquece. Você perdoa, mas não esquece. Mas Pedro falou assim, mestre, quantas vezes que eu tenho que perdoar o meu irmão? Jesus fez uma matemática muito doida. 70 vezes 7. 490. Olha. Claro que essa matemática é alegórica. Ele quis dizer o seguinte, quantas vezes for necessário, tu tem que perdoar. Pastor, é muito difícil aí, hein? Aí pegou pesado. Oh, você está achando o quê? Se Deus te perdoa a todo momento, você não pode perdoar quem te... Amém? Vocês estão entendendo ou não? Amém, pessoal? Tem gente que não entende, não. Amém? Já fiz essa matemática aqui algumas vezes aqui. Imagine se você fosse uma dessas pessoas tão santas que certamente eu não estaria nem... Eu não posso nem me comparar a você. Imagine se você cometesse 3 pecadinhos por dia. 3. A psicologia diz que mais de 70% dos nossos pensamentos... Na mente humana passa mais de 10 mil pensamentos. E mais de 70% deles são pensamentos que não agradam a Deus. Agora, você imagina, você cometendo 3 pecados só por dia. Por mês 90, por ano 1090. Acho que é assim mesmo. Se eu for matematizar para a minha idade, 50, eu estaria com 50 mil pecados nas minhas costas. Não haveria junta de advogados na face dessa terra que teria capacitação de me defender diante de um tribunal. Diante de tantas acusações. Então nós erramos e falhamos a todo momento com Deus. Então se Ele se dispôs a te perdoar, você tem a obrigação de perdoar. Se você não perdoar, você não é filho de Deus. Se você não perdoar, é porque o Espírito ainda não está habitando. Pastor, não recebi essa capacitação. Eu entendo que é difícil. Eu não estou falando que é fácil, nem Jesus disse que é fácil. Pastor, eu preciso, então peça a Deus, Espírito Santo me capacita para me perdoar. Sabe por quê? Presta atenção numa coisa. Se você não perdoar, é como se você estivesse tomando veneno, esperando que o outro que vai morrer. Vocês estão me entendendo? Quando você guarda ódio, ressentimento, amargura na tua alma, Deus não ouve a sua oração, ponto. Deus não ouve. Entendeu ou não? É simples assim. Então, ao longo da sua vida, você vai ter problema direto. E você vai precisar do poder do Espírito para te dar essa capacitação de estar sempre perdoando.
Por quê? Porque sempre Deus te perdoa. Amém? Então, quando o poder do Espírito ele vem sobre você, você recebe a inteligência, você recebe a sabedoria, você recebe o espírito de conselho. Ó Deus, o que eu faço diante dessa situação? Meu Deus, o que eu faço? O Espírito Santo fala, faz isso. E você faz. Amém? Você não vai dar varada na água. Você vai, na fonte certa. Você vai pedir o Espírito Santo, o Espírito de conselho. Meu Deus, eu preciso do conselho. Ele vai te dar o conselho. Ele vai falar assim, faz isso, meu amigo. Faz isso, e vai dar certo. E último, o espírito de temor. Amém? Como eu já disse para vocês, o que é temor? A palavra temer vem do medo, né? Mas, biblicamente falando, e dentro do sentido original, onde Deus ele quer dizer a respeito disso, Deus está dizendo assim, temor é você ter medo de entristecer o coração daquele que você ama. É diferente de você ter medo de Deus como um Deus punitivo, um Deus irado, um Deus que quer te mandar para o inferno a qualquer momento, entendeu? É diferente. Então, temor é você ter medo, poxa, eu tenho que falar uma coisa com Carone, poxa, mas eu tenho que falar com muito carinho, porque eu tenho medo de entristecer ele. Eu tenho medo de entristecer. A nossa amizade é muito sólida, eu tenho medo de entristecer. É isso. É você ter medo de entristecer o coração daquele que você ama. Entendeu ou não? Sim ou não? Então, quem te dá esse poder é o Espírito. Então não viva sem Ele um minuto sequer da sua vida, porque é um direito seu. E você tem que ser cheio dele, cheio do poder. Pastor, eu preciso de uma vitória na vida financeira. O Espírito Santo, aleluia. O Espírito Santo, claro, ele entende mais de economia do que qualquer economista agrupado na face dessa terra, meu amado. Amém? Pastor, eu preciso de um conselho na minha vida sentimental, não dá certo para ninguém. O Espírito Santo. Meu casamento está uma loucura, pastor. O Espírito Santo. Minha vida espiritual, o Espírito Santo. Ele vai entrar com providência em tudo na sua vida, meu amado. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Amém? Ele vai entrar com providência, você não vai ficar desbaratado não. Ele vai entrar com providência. E o último versículo, para mim acabar aqui agora. Olha só. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Você está em busca de paz aqui nessa noite? Amém? Eu estava lendo um livro, e o autor desse livro, ele falou assim, olha, desde pequeno, eu tive uma vida muito turbulenta na vida. Na minha casa eu nunca tive paz. Brigas infernais dentro de casa. E eu comecei a ler, estudar, e ouvir muita gente. E eu fiquei sabendo, através de muitas informações, para mim encontrar paz, eu tenho que ser muito próspero e rico. Eu tenho que ter um iate dos meus sonhos, um apartamento dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, uma mulher maravilhosa, linda. Eu tenho que ter isso e aquilo outro. E ele foi, aquela busca desenfreada, com menos de 22 anos de idade, ele conseguiu alcançar seu primeiro milhão, $1 milhão, e assim foi, se tornou um grande milionário. Com menos de 40 anos de idade, está pensando em suicidar. E ele começou a queimar tudo que ele tinha. Começou a vender aquilo tudo, e todo mundo não entendeu nada. Você está vendendo sua empresa tão venturosa, você está vendendo seus bens, e qual é o objetivo de tudo isso? Porque eu sempre imaginei que depois que eu tivesse tudo isso, eu teria paz. E pelo contrário, eu não tenho paz. Não tenho paz. Meus amados irmãos, Jesus, ele disse, ele é o príncipe da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Tem gente preocupada aqui nessa noite? Tem gente amedrontada aqui nessa noite? Ah, com certeza tem, tá? Não adianta não, tem sim. Pelo menos uma meia dúzia tem. Amém?
Tem sim. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Tem gente preocupada aqui? Irmão, ansiedade é a doença do século. 80%, segundo o maior psiquiatra do mundo, mais de 80% da população mundial está sofrendo por estresse, ansiedade. O que significa a palavra ansiedade? Significa estrangulamento, apertar o pescoço, tirar o fôlego. Você está conversando com a pessoa, do nada a pessoa... Parece que a pessoa vai explodir. Amém? Você anda pelas ruas, as pessoas estão uma pilha de nervos. Uma pilha de nervos. Está a ponto a matar um ao outro. Não tem paciência com ninguém. Não tem sossego na alma. Não tem quietude no espírito. Jesus disse, por que vocês estão preocupados? Por quê? Não se preocupe e nem vos deixeis amedrontar. Meu Deus, e agora? O PT é que não sei o quê. E o Bolsonaro é um fascista, é não sei o quê. Irmãos, eu estou falando de política aqui. Eu estou dizendo para você que sua fé tem que estar em Jesus. Amém, pessoal? Amém? Vocês estão me entendendo? Estão preocupados. Você não entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito? Você não entende que Deus está no comando de toda a história? Ah, mas não sei o quê, uma terceira guerra, que não sei o quê, a crise, meu amado. E na época de Mussolini, e na época de Hitler, e na época de Stalin, e na época de Mao Tse Tung, esses homens sanguinários dizimaram milhões e milhões. Deus estava no comando da história. Deus está no comando, Deus ele preserva os seus, Deus ele guarda os seus. Então o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está falando, quem está falando aqui é Jesus. É o nosso mestre. Não vos deixais amedrontar. Você está amedrontado por quê? Por que você está amedrontado? Por que você está com a sua alma aflita? Por que você está com a sua alma preocupada? Por que você está tão sem paz, sem quietude na alma, sem paciência? Por quê? Você não sabe o dia que você vai embora, você tem que estar preparado agora. Ah, não, o que eu vou fazer vai acontecer, que eu tenho que fazer e conquistar. Meu amado, vamos trabalhar agora no espiritual, vamos viver agora com Deus. Vamos viver o dia de hoje como se fosse o último dia. Porque Jesus, Ele está vindo, e se Ele não vier no arrebatamento, em nossos dias, nós podemos ir, como qualquer ser humano vai. Mas o mais importante é você estar preparado. Amém? Não vos preocupeis. Não vos deixeis amedrontar. Tem pessoas que estão amedrontadas, medrosas. E o medo, meu Deus, se eu for por esse lado eu vou pregar de novo, deixa para lá. O medo, se você for por esse lado, você vai ficar perdido. A maior dificuldade que todo general de batalha ele tem é de tirar o medo do coração dos seus soldados. Tudo isso. Isso aí é a história o livro da arte da guerra. Você aprende isso, qualquer comandante sabe disso. A maior dificuldade dos comandantes é tirar o medo do coração deles e colocar dentro do coração dos soldados um propósito. Amém, pessoal? Você tem um propósito na sua vida? Tem um propósito? Porque o nosso general de generais, ele é Deus. Amém? Ele é Deus, ele é o comandante. Amém? Ele é o comandante, ele está no comando de tudo. Ele mata, ele fere. Você já ouviu falar um dos piores... Jesus, falei que ia terminar. Um dos piores romanos, autoridades romanas que já houve na história. Máximos. Imperador Máximos. Esse homem, ele era tão sanguinário quanto Herodes o Grande. E Deus matou ele da mesma forma. Ele morreu da mesma forma que Herodes o Grande morreu. Comido de bicho. Deus, ele é o autor da história. Deus comanda todas as coisas. Não tenha medo de nada. Só tenha medo de você perder a fé. De perder a sua confiança. De perder a sua esperança. De perder a conexão do Espírito Santo. Porque no dia que você perder, você está falido. Está perdido. Sem o Espírito Santo, você não consegue nada. Nada. Por isso que tem muito crente problemático e perturbado. Porque não estão cheios do poder do Espírito Santo. Acho que está bom. Vamos colocar de pé.